Olá pessoal, seja bem-vindo a esse treinamento de Fundamentos de API. O objetivo desse treinamento é ser extremamente direto ao ponto, extremamente é, focado nos assuntos mais atuais e mais ainda assim introdutórios na parte de APIs. A gente não vai nesse curso, nesse momento, ver coisas extremamente avançadas, mas ele vai ser suficiente para que você possa entender como que as APIs funcionam no mercado, quais são os benefícios, para que elas servem, como é que elas são criadas e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Então, o que são APIs REST? É, eu não vou aqui ler os slides, aqui os slides depois vocês podem ter acesso a eles e poderem ler e acompanhar com mais detalhes. Mas assim, basicamente as APIs permitem a interconexão e a interoperabilidade entre várias aplicações, independente da linguagem ou plataforma que são construídas. Então no passado a gente tinha aplicações construídas em diferentes plataformas, diferentes linguagens, diferentes sistemas operacionais muitas vezes. Então, você tinha uma aplicação construída para executar em Solaris, outra executando em Windows, outra executando em Linux, e muitas vezes interoperar entre essas três aplicações era muito complicado. Então para isso até existiam alguns recursos, algumas ferramentas ali que permitiu essa integração, esse barramento de integração entre essas três camadas. Porém, essas três, digamos assim, aplicações que existiam. Porém, com o surgimento das APIs, isso foi possível com que várias aplicações pudessem falar diretamente uma com as outras, independente de um terceiro, independente de uma aplicação terceira, para que fosse possível promover essa comunicação ou essa interoperabilidade, certo? Um, e aí a gente tem alguns motivadores, né, para a construção de APIs. Então a gente viu aí a questão da chegada na primeira década de 2000 da Web 2.0, então você tinha muitas coisas que converteram para aplicações web. Então no passado a gente tinha muita aplicação desktop, daquelas que você recebia o disquete, recebia o CD, instalava no seu computador e ali a partir daí sim poderia ser possível utilizar. Porém, ali no início da década de 2000, as aplicações web, internet banking, surgimento de e-commerce começaram a revolucionar toda essa parte de aplicações e como a gente expunha, como é que a gente usava as aplicações para internet. E as APIs elas vieram como grande impulsionador de inovação, uma vez que a gente conseguia ter dentro da minha aplicação, por exemplo, se eu quisesse que alguém obtesse ou interoperasse ou viesse operar dados da minha aplicação, esse terceiro não precisaria mais entrar na minha aplicação para poder tornar isso realidade. E sim, se eu provesse uma API, um endpoint, ou seja, um serviço pelo qual esse terceiro viesse se conectasse até a minha aplicação, vamos dizer assim, estabelecer essa comunicação, essa conexão é algo extremamente fácil. Então, isso aqui é algo que aconteceu em vários negócios. Eu gosto sempre de contar o caso da Expedia. Expedia, para quem não conhece, é uma grande empresa na área de venda de passagens, de hotéis e tudo mais nos Estados Unidos. Né? E assim, a Expedia é um grande exemplo. A Expedia ela tinha o site deles e tinha a API deles. Então, uma das coisas bem interessantes que o pessoal da Expedia fez foi que, bom, a gente tem uma expertise, a gente já tem essa expertise materializada no nosso site, porém a gente vai também criar APIs para que de repente outros mercados, outros players também possam participar desse jogo, só que a gente vai ganhar uma parte, né, vamos dizer assim, dessa receita que vai ser gerada por essa quantidade gigante de canais, ou seja, de parceiros, de outras empresas que criaram um ecossistema em torno desse negócio de passagem, certo? Então, qual que é a melhor forma da Expedia poder fazer isso? Criando uma API. E uma coisa interessante é que, de acordo com relatos deles, cerca de toda a receita que vinha da Expedia, apenas 20% ou 20 e poucos por cento vinha do site. E mais ou menos 80% vinha exatamente da API. Ou seja, essa proliferação, essa capilaridade que foi gerada através do uso de APIs foi algo que foi marcante, né, na indústria e que é um modelo que várias empresas buscam seguir e trabalhar no dia de hoje também, certo? Bom, a parte de integração de sistemas é algo que é muito simples também, ou seja, eu não preciso de
uma complexidade ou uma burocracia gigante para que qualquer aplicação possa se comunicar com o meu sistema e vice-versa. A questão de escalabilidade e flexibilidade, então, ou seja, as APIs elas têm um comportamento que a gente chama de stateless, ou seja, é sem estado. Então, ou seja, ela é basicamente algo que funciona como pergunta e resposta. Ou seja, então, você quer alguma informação, você vem aqui, chama esse serviço, está aqui a resposta. Acabou a nossa interação. Não existe a necessidade de manter uma conexão contínua, né, o que muitas vezes, em algumas aplicações ali, ainda no modelo client-server, impactava em performance e coisas do tipo. Né? A aplicação client-server, quero dizer, desktop, né, client-server. Então, assim, esse é um ponto bem interessante e que, dado essa natureza de não ter estado, de ser stateless, a capacidade de incrementar, ou seja, de ter autoescalabilidade, ou seja, escalar de acordo com a demanda de acesso, junto com a chegada das tecnologias dos provedores de nuvem, também foram grandes fatores que impulsionaram bastante as APIs, né, para o mercado. Então, esse aqui é outro fator bem importante. Outra coisa importante é a questão do Open Data e Open Service. Então, a gente vem tendo aí um movimento muito grande, né, de dados abertos, isso aí começando em diversas indústrias, mas impulsionado ali em alguns governos, né. A gente tem também um movimento hoje muito forte ali de regulação, né, movimentos regulatórios, como por exemplo essa parte do Open Banking, Open Insurance e assim por diante, certo? Então, esse movimento todo que existe no mercado, ele é impulsionado, ele é drivado, vamos chamar assim, por APIs, certo? O que é uma API então? Vamos aqui no capítulo 2. Então, uma API, basicamente a API vem da sigla Application Programming Interface, que seria basicamente uma interface de programação de aplicações. Então, ou seja, quando a gente fala interface, o sentido é de basicamente comunicação, de interação, né? Então é uma camada de interação entre aplicações que é basicamente programável, né? Então uma API ela é um conjunto de regras e definições que permite com que um software se comunique com o outro, onde você tem toda a definição de métodos de comunicação e tudo que é permitido, né, dentro da execução, dentro do ecossistema da API. As APIs agem como intermediário, ou seja, permitindo com que dois aplicativos conversem entre si sem que necessitem conhecer detalhes internos um do outro. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema, um RP gigantesco, eu tenho milhões de operações dentro dele, tenho estoque, eu tenho almoxarifado, eu tenho faturamento, eu tenho contabilidade, eu tenho recursos humanos, eu tenho vários detalhes intrínsecos a cada uma dessas áreas que de repente, o que eu quero fazer, já que eu sou um banco, a minha única informação que eu quero desse meu cliente via o RP dele são as informações financeiras. Então, esse RP ele pode criar uma API que, através dela, qualquer banco, por exemplo, possa se comunicar e dados contábeis, dados de faturamento, dados de extrato, tudo que tiver que ser validado, pode ser já feito de forma automática, né? Através do advento de APIs, certo? Outra coisa interessante é que outro grande motivador impulsionador das APIs foram, sem dúvida, as aplicações móveis também. Então a gente teve uma revolução ali, se não me engano, 2007, 2008, se não me engano, não lembro tão certo quando chegou o iPhone, mas já tinha um Android um pouco antes. As aplicações móveis começaram a ser grandes motivadores e grandes, como pode dizer, requisitos para o crescimento e a proliferação de APIs, certo? Uma vez que você tinha ali numa aplicação móvel, né, num app, diversas APIs muitas vezes sendo consumidas para que você pudesse ali ter algum resultado, né? Você pudesse ali construir sua aplicação. Pegando um gancho desse exemplo aqui, de novo, eu não vou aqui ler tantos slides, vocês podem depois pegar esses slides e lerem com calma e tudo mais. Eu gosto muito do exemplo do Uber, né? O Uber, quando ele chegou no mercado, se o Uber tivesse sido criado, vamos chamar assim, em 2002, 2001, mais ou menos, existiam grandes barreiras para que o Uber pudesse ter o sucesso que ele teve. Então, primeiro, claro, a questão do smartphone é algo que
permitiu com que o Uber tivesse esse tipo de chegada muito forte no mercado, mas não só o smartphone. Porque se você pensar no Uber para você, por exemplo, chamar um veículo, você precisa saber de onde você está, para onde você vai. Então, nesse cenário, você precisa de uma API de localização, uma API de mapas. Então, o que o Google fez? Puxa, vou usar a API do Google Maps. Então, você já tem uma API aí ajudando a construção do aplicativo. Outro grande exemplo, ainda dentro do Uber, eu preciso de pagamento. Por que eu vou fazer um pagamento se eu posso, de repente, usar a API do PayPal para que essa infraestrutura de pagamento, cartão de crédito, com toda a parte de segurança, com todas as certificações que são necessárias, né, PCI e tudo mais para dentro de instituições financeiras, por que eu vou meter nisso se eu posso simplesmente ter um terceiro, que é o PayPal, para fazer esse trabalho para mim? Então, mais uma vez, o Uber se utilizou aí de um mecanismo de pagamento, o terceiro ali que era o PayPal. E como é que eu faço o onboarding, né? Como é que eu autentico, como é que eu trago usuários para minha plataforma? Um dos mecanismos ali mais populares do Uber é basicamente você se cadastrar, você se autenticar no Uber como um usuário do Facebook. Então você teve aí uma terceira API que permitia com que você pudesse assim, acelerar a entrega do aplicativo para o mercado. De novo, esse é outro grande exemplo de como as APIs aceleram o desenvolvimento no dia de hoje. Eu tenho um grande amigo que a gente trabalhou junto em 99, 2000. Hoje em dia ele não mora mais, nem mora mais no Brasil, mas a gente conversava muito sobre engenharia de software, todos esses assuntos e tal. E ele uma vez comentou comigo, Edgar, um dia a gente não vai precisar mais pensar em todas as funções que o sistema vai ter. Isso em 2000 e pouco. Um dia vai ter algum monte de catálogo de funções que vão estar na internet e que a gente simplesmente vai ali, vai capturar essas pequenas funções como se fosse um Lego e adicionar ao nosso software, né? Esse amigo talvez algumas pessoas conheçam, é o Antônio Cantec, lá acho que ele é de Curitiba, e hoje em dia, se não me engano, a última vez que eu ouvi falar dele, ele estava no Google. E assim, é bem interessante que realmente isso já tinha uma visão dessa necessidade, dessa possibilidade, né? Isso já tinha sido visualizado por várias pessoas e hoje isso tornou realidade, e isso é o que a gente chama basicamente as APIs. Essas pequenas funções de funcionalidade de software que estão prontas, que estão em diversos lugares na internet, que você tem um catálogo imenso de opções para você poder utilizar e que você pode escolher quais delas podem fazer parte para acelerar a sua entrega de software. Então isso aqui é algo que é bem interessante. Aqui tem alguns exemplos também mais lúdicos, né? Ou seja, as APIs gostam muito desse exemplo. Ela é como se fosse um menu de restaurante, né? Então, ou seja, então ali você tem a lista de pratos, o que você pode pedir, a descrição de cada prato, né? O que você especifica o que você quer pedir, né? Então, seja no caso ali para a cozinha, para que seja feito, para que seja entregue para você, né? Então, ou seja, você não sabe nenhum detalhe da cozinha, você não sabe qual que é o macarrão utilizado, o feijão utilizado, qual o açougue que foi comprado a carne e tudo mais e tal. O que você quer é o resultado. Então, seja, todo esse trabalho aí, né, a gente tem essa analogia bem interessante ali, sempre usada com o restaurante ali, quando a gente fala de APIs, né, e até a questão do garçom, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né. Bom, então a gente entendeu um pouco o que são APIs, então vamos entender um pouco a questão das APIs REST. Bom, API REST, o REST basicamente significa Representational State Transfer. Foi criada por esse rapaz aqui, esse jovem senhor aqui, o Roy Fielding, na dissertação dele, né, na tese de doutorado dele, em 2000, onde ele basicamente usou o protocolo HTTP para especificar através de convenções como que você como que você poderia expor serviços, né, na internet. Existem na área de tecnologia esses dois paradigmas, né? Configuração e convenção. Então, quando a gente vê convenção, você basicamente assume, você infere que aquele comportamento, que se você tem algo naquele comportamento, é assim que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, existe a convenção, por exemplo, dentro das APIs, que você tem primeiro o quê? Você tem cada recurso, ou seja, cada
entidade, cada objeto, né, você tem uma URI, que é um Uniform Resource Identifier, que basicamente é a representação de um recurso. Geralmente esse recurso ele é uma entidade, né? Você tem ali clientes, pessoas, vendas, você tem basicamente as entidades ali sendo representadas através desses caras. No passado existiam operações, mas lá um pouco mais à frente a gente vai ver sobre essa questão de como a gente representa uma URI, certo? Então, com isso a gente pode dizer então que toda API ela tem um endereço. Então, eu sei chegar nessa API, né? Então, e a representação de um serviço HTTP ele é extremamente simples, porque você tem uma convenção de apresentação. Então, HTTP, ou HTTPS, que é o protocolo, você tem ali o host, né, o DNS, o nome do servidor basicamente, barra, e aí você tem ali como que você vai distribuir as suas APIs, né? Então, ou seja, dentro da sua URL. Então, isso é algo muito convencional, digamos assim, né? E quando a gente fala da parte das operações, a gente, através do REST, a gente captura os verbos HTTP, certo? E os verbos HTTP, porque você tem aqui get, post, put, delete, patch. Esses são verbos, né? Então, a gente assume esses verbos como a convenção do que a gente quer realizar dentro da API. Então, por convenção, todo o HTTP GET, todo o método do verbo, né, GET, o HTTP GET, ele vai me retornar dados. Né? O POST, geralmente, ele vai inserir dados. Né? O PATCH, ele vai alterar dados. O PUT também pode ser usado para alterar dados. E o DELETE, você pode adivinhar qual que é, para excluir, deletar dados, ok? Então, basicamente, o REST é essa convenção criada e que se tornou comum e praticamente universal quando a gente fala na construção de APIs nos dias de hoje, tá ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de APIs REST. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, HTTP, só para mostrar aqui para vocês um detalhe. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui a minha escrita. Então, aqui o que eu tenho é o seguinte: então, a minha convenção eu tenho HTTP, é o meu protocolo, poderia ser HTTPS. Aqui 2 pontos //, certo? Eu tenho aqui o nome do meu servidor, poderia ser um IP, poderia ser outro DNS, poderia ser qualquer coisa. E aqui eu tenho a minha API, que é a minha API de cardápio, assim, por assim dizer, certo? Então, eu posso fazer um HTTP GET desse, vamos dizer assim, desse cardápio. Eu posso retornar todos os meus dados, ou eu posso simplesmente retornar minhas categorias. Então, quando eu chamar mais uma vez esse endereço aqui, ó, http meu servidor cardápio bebidas, eu estou dizendo o seguinte para essa API: olha, do seu cardápio eu só quero ver tudo que for bebida, certo? Então é isso que eu quero fazer. Dentro do meu servidor, por exemplo, dentro dessa minha API aqui, eu tenho também uma API de pedidos, que é a capacidade de eu criar um pedido, certo, com os itens que eu quero, para uma determinada mesa, e esse pedido possui um código e os dados do pedido, no caso, isso tudo vai através de um payload, certo? Payload é um termo muito usado quando a gente fala de APIs. Isso se refere ao quê? Ao conteúdo ou ao envelope, né? Ou seja, os dados que você está passando, tanto de requisição ou dados que você recebe como resposta, beleza? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu estou usando uma API aqui, ó, por exemplo, API de pagamento, e eu estou pagando aqui um código do pedido. Esse código do pedido ele pode ser exatamente o retorno do resultado da criação desse pedido aqui em cima, certo? Então, essa é basicamente a anatomia simples de uma API REST, ok? Vamos passar aqui adiante. Perdão. Presente. Vamos lá. Então, o fluxo de uma API ele é bem interessante, porque em uma API REST você tem o servidor, o serviço, né, ali, seja da nuvem, seja do
cloud, seja no seu ambiente local, no seu computador, ele tem os dados e as funcionalidades, certo? O cliente sempre vai fazer o quê? Uma requisição baseada no endereço que você tem, certo? Então, ou seja, então você tem aqui o seu servidor em questão, certo? Esse servidor ele vai responder muitas vezes aqui como HTTP, certo? É como ele vai trabalhar na sua requisição. E esse servidor ele vai responder com a representação do recurso, geralmente utilizando o formato JSON, né? Ou JSON, né? Como você preferir falar. A gente fala JSON, mas pô, né? Muitas vezes até lembrando lá o famoso filme. Mas assim, o formato JSON, ele basicamente ele é mais fácil de ler do que vamos dizer assim, o antecessor a ele, que era o XML, né? E ele acabou virando o padrão da indústria. A gente vai ver um pouquinho mais sobre JSON daqui a pouquinho, certo? E a comunicação ela é feita sempre através dessas requisições HTTP. Como falei para vocês, o protocolo HTTP ele é um protocolo stateless, então, ou seja, então ele não armazena, por padrão ele não armazena estado, né? Você tem ali uma função de keep alive, mas assim, por padrão você tem sempre o quê? Pergunta, resposta, encerrou a conexão. Então, você não tem essa necessidade de manter um estado, né? De você manter-se conectado com o serviço em questão ali, ok? Vamos aqui para o próximo. Então, ou seja, como eu falei, né? Então, ou seja, basicamente aqui o REST ele tem algumas características, né? Então aqui a gente tem ele é totalmente stateless, como a gente já falou, então ou seja, ele é sem estado. Então cada solicitação ela é iniciada, ela é executada, ela é processada e ela é devolvida e ela é encerrada. Acabou. Então, ou seja, não tem você não espera nada diferente disso. Ela é cacheable, né? Ou algumas pessoas a gente como é que fala? Às vezes em português chama isso aqui de cacheável ou cacheável, né? Que é basicamente você manter em memória algumas informações. Então significa, imagina que você faz ali várias vezes uma busca de uma API que retorna todas as cidades do estado, por exemplo, de São Paulo. Então, como é uma lista de cidades considerável, então, ou seja, você muitas vezes pode dizer o seguinte, olha, essa minha requisição aqui, que ela é bem frequente, você então guarda no cache para mim. Né? Então, ou seja, então você pode ter esse resultado aqui que grava em memória, né, ali na implementação do serviço, né? E quando você tiver essa requisição feita de forma mais frequente, esses dados já estão em memória, não precisa perder o tempo de carregar tudo de novo e assim por diante, certo? Bom, ele usa aqui esse modelo de client-server, mas no modelo de pergunta e resposta, né? Então, assim, geralmente você tem a parte de interface gráfica, pode ser aplicações web, mobile, single page application, qualquer uma que você queira, né, criar, né? Chatbot, qualquer coisa do tipo. E toda a lógica, vamos chamar assim, de dados, retorno de dados, operação de dados, você deixa isso no lado do servidor, certo? Ele tem essa interface uniforme, né, que, ou seja, que é exatamente o uso das URIs para determinar quem é quem, certo? No passado, vou entrar aqui para né, número 1 para não revelar a idade, 2 para tipo, mas apenas para fim de curiosidade, lá no passado existia um mecanismo para você criar aplicações distribuídas. E uma das partes mais complicadas de você criar uma aplicação distribuída, que era o quê? Ter o cliente, ter os serviços executados ou hospedados em diferentes redes e tudo mais, uma das partes mais complicadas era exatamente o serviço de nomes, né? O serviço de naming, de como que eu chamo determinado serviço, né? Então ali você tinha que criar um mecanismo de localização, você tinha que ter um monte de coisas que eram complexas para poder saber que serviço de verdade você tem que chamar. E como você tem a parte do... Você tem a URI, né, que é o URL do serviço, isso é muito mais visual, isso é muito mais simples de você poder identificar a chamada de uma API, ok? Bom, vamos aqui para o próximo. Então, componentes de APIs REST. Vamos lá. Então, como a gente havia mencionado antes, então, ou seja, as APIs elas são compostas por recursos. Recursos basicamente
eu gosto aqui de retratar os recursos como se fossem as entidades que a gente vai estar lidando, basicamente. Então, assim, de novo, repetindo, clientes, fornecedores, vendas, alunos, notas e assim por diante, certo? Você tem aqui os métodos HTTP. Então, os métodos HTTP, ou seja, a definição de verbos HTTP, eles por convenção definem o que a gente espera de uma determinada API. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o método GET, ele recupera dados, o POST, ele cria um novo registro, o PUT, ele pode atualizar um recurso existente, o delete, ele remove, né? E o patch, ele pode atualizar parcialmente um recurso, ou seja, alguns atributos do recurso, certo? Respostas. Então, ou seja, uma das coisas que é muito importante quando você chama uma API, já que a gente está usando do protocolo HTTP, o protocolo HTTP ele é riquíssimo, ele é muito, muito interessante. E a gente, por incrível que pareça, a indústria usa pouco frente à capacidade que o protocolo tem de comunicação e riqueza de informações que ele tem ali em termos de atributos e tudo mais. E um deles é a parte de resposta, né? Então, quando o cliente ele faz uma solicitação a um serviço que está no servidor lá, que tem a API, você sempre tem dentro da resposta não só o envelope de retorno, o payload de retorno, mas você tem algumas informações interessantes. Então, você tem, por exemplo, o status code. O status code ele te fala qual é o comportamento, né, qual foi a conclusão do processamento da sua requisição. Então, a gente vai ver aqui no bullet de baixo. Então, se você tiver, por exemplo, uma requisição que você espera que ela seja de sucesso, qualquer requisição que não seja 200 alguma coisa, 200, 201 ou algo do 200 ou 201 predominantemente, essa sua requisição não deu certo, certo? E aí, então, é muito, muito importante você entender como que esses códigos de HTTP, de resposta, eles podem te ajudar a criar melhores aplicações. Então, por exemplo, o meu erro da API foi 429, ou foi 401, 403, 404, então, ou seja, o protocolo HTTP se comunicando, manifestando para você o que ele entendeu, né? Qual que é a resposta que você tem ali sendo retornado para vocês. Além dos status codes, é muito importante também a gente ver os cabeçalhos, ou os headers. Né? Os headers eles também trazem. Os headers basicamente são variáveis de chave valor, ou seja, nome da variável igual valor da variável, que você manda para a requisição e que você também recebe da requisição. Então, muitas vezes, informações que vêm no cabeçalho são extremamente importantes para você decidir o que a sua camada de aplicação, a sua camada de consumo, o cliente da API vai ter que fazer ali para o cliente final. Os status codes, né, o status, né, de código de retorno do HTTP. Então você tem ali, indica a resposta HTTP, indicando qual é o resultado da solicitação. Então os códigos eles podem ser o quê? 200 alguma coisa, certo? Significa que é sucesso. 3 alguma coisa significa que são códigos de redirecionamento, ou seja, aquela API está redirecionando aquela chamada para alguém. Você tem aqui códigos da categoria 400 qualquer coisa, que são códigos de erro do cliente. E, por último, a gente tem aqui o 500, certo? 500 alguma coisa, que são erros do servidor, certo? Existe também código de informação, mas não são tão utilizados, certo, no mercado. Sim, mais realmente os códigos que tem a categoria 200 alguma coisa, 300 alguma coisa, 400 alguma coisa e 500 alguma coisa, ok? Bom, vamos adiante aqui. Recursos nas APIs REST. Então, como eu falei para vocês, né, um recurso ele geralmente é um objeto que pode ser acessado, né? Pode ser um objeto singular, como usuários, uma coleção de objetos, uma lista de usuários e assim por diante, certo? Então você pode, por exemplo, numa API de blog aqui, você pode ter uma API, por exemplo, que tem ali as minhas postagens e os meus comentários, né? Cada recurso é identificado por uma URI, né? O URI, para fixar bem na sua cabeça, pensa como se fosse o endereço da sua API, o destino final da sua API, certo? Então, por exemplo, a postagem número do blog número 12 pode ser identificada como na URI /post/12. Então, /12 significa que é o meu identificador
da minha entidade posts, que é o que a minha API está representando, que é o que o meu recurso está representando, certo? Vamos fazer aqui uma pequena introdução ao JSON. Então, JSON, né, significa JavaScript Object Notation, né? Então, assim, é um formato muito simples, né? Ele é derivado ali do JavaScript. Então, assim, apesar de ser derivado do JavaScript, ele é mais uma notação também. Ele é utilizado em diversas linguagens de programação, certo? Eu diria que toda e qualquer linguagem, vamos dizer assim, minimamente viável para ser utilizada no mercado deve suportar JSON como linguagem de metadados e tudo mais. Então, assim, o JSON ele basicamente se transformou em uma estrutura padrão de comunicação de dados nas APIs. Então, assim, dificilmente você vê uma API hoje no mercado que não responda as interações das APIs utilizando o JSON como formato padrão. Uma coisa interessante aqui do JSON é também a questão de esquema. O que é esquema? Esquema define quais são os atributos, quais são os tipos de atributo, quais são os formatos de atributos que um JSON pode ter, né? Então, assim, você pode ter ali uma regra que define que, olha, se você não mandar a minha requisição, meu payload nesse formato, eu vou dizer que esse meu formato ele não é válido, eu posso até nem processar esse cara aqui, né, que você está me enviando, certo? E aí, de novo, né, então um objeto JSON ele é formado por chave e valor, né? Então, geralmente, a chave é uma string e o valor pode ser uma string, número, booleano, nulo ou até array ou até outro objeto JSON. A gente vai ver um exemplo disso aqui agora mesmo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um envelope JSON, onde eu tenho aqui, eu tenho um objeto aqui, que eu tenho, olha, o nome é Alice. Então, ou seja, então aqui, nome é o meu nome do meu atributo e Alice é o valor desse atributo nome. Eu tenho a mesma coisa para a idade e aqui eu tenho 25. Eu tenho aqui, cidade da Alice é São Paulo, certo? Então, eu tenho 3 atributos aqui. E eu tenho aqui o atributo hobbies, que o que eu tenho aqui, Observe que o JSON ele começou aqui com abre chaves e fecha chaves. Então, ou seja, esse é o início e o fim do meu documento JSON, certo? E aqui eu tenho hobbies, né? Observe que cada atributo também ele é separado, né? Eu tenho aqui o delimitador dele é uma vírgula, certo? Então eu tenho, de Alice para a idade eu tenho que ter uma vírgula, porque eu tenho um separador aqui. Como nome e idade são atributos diferentes, então eu tenho que separá-los. Cidade também, então, ou seja, então eu tenho aqui vírgula separando esse cara. E aqui em hobbies eu tenho um atributo que ele é o que? Quando eu tenho um colchete, certo? Dentro da dentro do meu documento JSON, significa que eu tenho um array, né? Ou seja, uma lista de dados. E no caso aqui, hobbies é um array, é uma lista de strings. Então os hobbies da Alice, no caso aqui, é uma lista de strings que eu tenho, os itens leitura, viagens e fotografia, certo? Então essa é a leitura mais simples de um payload, né, de um documento JSON, e isso é algo que para quem vai trabalhar com APIs, com o desenvolvimento mais moderno hoje em dia dos principais frameworks que existem no mercado, como React, como Angular, Vue, esses caras, todos eles utilizam extensamente o conceito de JSON, certo? JSON Objects e Arrays. Então, ou seja, um objeto pode ter atributos simples como nome e idade, como a gente está vendo aqui, certo? Mas eles também podem ter atributos que sejam arrays, né? No caso aqui está o hobbies, que eu já até expliquei um pouco para vocês. Então a gente consegue criar simplesmente representar qualquer estrutura de dados dentro de um envelope JSON, dentro de um documento JSON, tá ok? Então só para deixar todo mundo aqui claro em relação a esse ponto. Bom, eu tenho aqui alguns exercícios práticos para vocês, certo? Aqui a gente tem basicamente esses componentes que você tem que ter instalado no seu computador, certo? Então aqui o Node, o HTTP, o Postman e o Git, certo? Então você tem que ter isso aqui instalado para a gente poder aí dar prosseguimento ao curso, certo? E aqui eu tenho alguns exercícios que a gente vai cumprir a partir de agora, né? Então assim que eu vou deixar ali para vocês, então, ou seja, como prática, né? Vai ficar ali na plataforma de ensino, certo? Aqui tem a parte de você fazendo o git clone lá do
do repositório desse curso, que basicamente tem um arquivo só, é mais para dar para você um pouco mais de fluência sobre a questão do uso do Git, a instalação do JSON Server, que é o serviço que a gente vai utilizar, e assim por diante, tá ok? Então, a gente volta daqui a pouco, né, na próxima sessão desse curso, que é até com a resolução desses exercícios e também a última parte aqui do curso, tá ok? Então, agradeço para você que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, usem a plataforma para a gente poder se comunicar e tirar qualquer eventual dúvida que você possa vir a ter, tá ok? Muito obrigado e até daqui a pouquinho.